Bom, bom dia a todos. Pablo, parabéns a toda a diretoria do DERCAD, em nome do seu presidente, o doutor Pablo Marino Correia Nascimento, que também não são só novos tempos de pandemia, mas também novos tempos de ensino, né, Pablo? Então, nós temos que nos adaptar possibilitando esse tipo de evento dessa forma. Parabéns, está muito organizado. Também parabenizar a Socerge, porque deu possibilidade com que esse evento pudesse acontecer através do seu presidente, o Valnei Martins. E vamos falar sobre temas palpitantes. E quais seriam esses temas palpitantes? Reabilitação cardíaca em tempos de pandemia. A gente sabe que as coisas mudaram. Os pacientes cardiopatas têm um risco maior de desenvolver complicações se porventura tiverem infecção pelo Covid. E também vão ter novos grupos, né? Pacientes que vão ter doença do coração por conta do Covid. Então, como é que a gente vai encarar os cuidados durante a reabilitação e como lidar com essa situação? Então, eu vou convidar agora o professor Carlos para que ele possa fazer a apresentação dos palestrantes e poder orientar como é que vai ser o modelo, já que é um colóquio, para que todo mundo cumpra o seu tempo e participe de uma forma adequada. Por favor, professor Carlos, fique à vontade. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, agora eu vou apresentar o Dr. Mauro Augusto. Ele é mestre em Ciências Cardiovasculares do INC, especialista em Cardiologia, pós-graduado em Medicina do Exercício e do Esporte pela Universidade de Estácio de Sá e é diretor médico da Clínica de Reabilitação Cardíaca da ACE, ACE Cardiologia do Exercício e editor do jornal do DERC. No colóquio, a gente então faz uma fala breve e uma discussão limitada por tempo que eu vou estar controlando aqui. Tá bom, Mauro? É com você. Obrigado, Carlos. Obrigado aí à comissão organizadora, o Pablo, na figura do presidente do DERCAD, que confiou a gente a missão de organizar o simpósio. Eu agradecer em especial ao Carlos e o Duarte e ao Roberto Cascon, que contribuíram de forma decisiva nessa programação. E é uma alegria muito grande, né? O simpósio ele foi criado aí há 5 anos atrás, já está na 5ª edição. E quando a gente discutiu a questão de fazer o simpósio, eu estava na minha gestão do DERCAD, e foi um desafio, mas eu me lembro aí que o primeiro evento foi um sucesso, sala cheia, as palestras interessantes, e agora a gente está com essa primeira versão online que não está sendo diferente. A gente está vendo um clima aqui de muito agregador, né, do simpósio, que é esse o objetivo, e as pessoas perguntando, interagindo. Então, uma alegria muito grande aí estar participando mais uma vez, e a versão online está sendo tão brilhante e tão organizada e tão interessante para todos como a presencial. Bom, é um desafio realmente falar sobre a questão da reabilitação cardíaca nessa pandemia de Covid, né? Um desafio enorme. A gente está enfrentando uma situação dos serviços fechados por 4 meses, todo mundo se reinventando, e agora a maioria dos serviços, em julho e agosto, começaram a reabrir, começaram então a receber os pacientes. Eu estou aqui agora falando com vocês e estou vendo a informação de um paciente que voltou para o serviço de reabilitação cardíaca após esses 4 meses de fechamento. E ele, na primeira sessão de reabilitação, começou a ter um desconforto precordial e está agora lá no hospital fazendo um cateterismo, com uma lesão de tronco aí distal importante. Então, a gente vendo que quanto que essa pandemia, o quanto que esse isolamento foi prejudicial à grande maioria dos pacientes. E o desafio que a gente vai enfrentar agora no serviço de reabilitação cardíaca estão relacionados à questão do pós-Covid, né? Que a literatura tem mostrado que esses pacientes que tiveram Covid, alguns deles eles podem cursar com sequelas importantes, tanto da parte da musculatura periférica, a parte neurológica, a parte de cognição, dependendo da evolução dessa doença. Se esse paciente evoluiu com a forma mais grave, precisou suporte ventilatório, seja invasivo, seja não invasivo, ou teve uma complicação trombótica, esses pacientes eles podem cursar agora, depois da recuperação, com essas sequelas, e a gente que faz reabilitação cardíaca, a gente tem que estar atento, a gente vai ter que ter um olhar diferenciado para esses pacientes. A liberação desses pacientes para a reabilitação cardíaca
na realidade, o mais importante é que esses pacientes estejam assintomáticos, né? O que a gente tem recebido são aqueles pacientes que evoluíram com sintomas mais leves, fizeram a quarentena, e os pacientes que evoluíram com sintomas mais moderados, mas que não chegaram para a ventilação mecânica, mas que tiveram internação hospitalar e que agora, então, estão chegando ao serviço de reabilitação cardíaca. Uma questão que a gente coloca em relação à liberação é a questão da testagem, né? Bom, então a gente só vai liberar esse paciente se ele tiver um PCR negativo ou se ele tiver uma sorologia com IgG reagente. Isso tem sido aí uma forma polêmica, porque dependendo do momento que esse paciente vai fazer esses testes sorológicos, isso pode até confundir mais do que realmente ajudar. Quando o paciente é internado, isso fica bem mais fácil, porque, na realidade, esse paciente já foi testado, ele já teve a PCR positivo no início da doença, fez a PCR negativa na alta e já tem um screening todo bem feito relacionado à questão dos testes. Quando o paciente tem um evento mais brando, geralmente ele ou faz o PCR no momento que talvez não seja ideal, ou faz a sorologia, que às vezes também pode confundir a gente. Então, o mais importante é que esse paciente esteja sintomático do ponto de vista clínico, pelo menos aí 7, 10 dias sem sintoma. O CDC coloca 72 horas sem febre, sem uso de antitérmico, para que esse paciente, então, possa iniciar o processo de reabilitação. Bom, e aí como é que a gente vai, então, reabilitar esse paciente que teve o COVID? Na realidade, não existe uma fórmula, um protocolo específico para isso. Até porque a gente está aprendendo e entendendo como é que essas sequelas vão se dar, como é que esse paciente vai cursar ao longo do tempo, e aí não existe um protocolo específico para isso. A gente vai ter um olhar diferenciado em que a avaliação para a participação desse paciente que vai triar para onde que a gente vai caminhar em termos da aplicação do exercício físico. Ou seja, esse paciente é um paciente que vai precisar de um treinamento inspiratório mais específico, um paciente que está com uma sequela pulmonar e que precisa trabalhar a parte respiratória, como muito bem o Michel colocou, a importância do treinamento inspiratório, da musculatura respiratória, para que a gente possa evoluir com esse paciente. A avaliação da saturação ao longo do treinamento virou um default nesses pacientes. Muitos pneumologistas falam que o oxímetro é o termômetro desses pacientes que tiveram sequelas pulmonares. Então, a questão do uso do oxímetro tem sido uma rotina no serviço de reabilitação cardíaca, tanto a oximetria pré como durante o treinamento físico também. As sequelas relacionadas à questão da força muscular, sarcopenia, isso tem sido um elemento também muito importante nesses pacientes que sofreram a COVID, principalmente aqueles que foram internados, porque você tem a síndrome da tarefa intensiva nesses pacientes acamados durante vários dias, recebendo também drogas para a questão da ventilação mecânica e para sedação. E aí essa síndrome da terapia intensiva ela tem uma repercussão muito negativa na questão da perda de massa muscular. Então, esses pacientes voltam com a massa muscular muito deteriorada. E é importante, então, nessa avaliação de pré-participação, a gente avaliar o componente de força muscular e o componente da perda de massa muscular através de questionários de medida de potência muscular, de força muscular, para que a gente possa acompanhar a evolução desses pacientes. Aí também entra a parte nutricional, que é bastante importante, como tanto a Paula como a Elisa também comentaram sobre a questão da suplementação. Muitas vezes esses pacientes vão precisar suplementar para que a gente possa ter uma recuperação dessa massa muscular. Tem sido descrito na literatura a questão da uma fadiga crônica, que esses pacientes apresentam uma fraqueza, uma fadiga como um todo, e a questão muscular também, nessa questão da fadiga crônica, é importante. Então, a parte de cognição também é fundamental. Eu acho que nessa questão da COVID, os serviços de reabilitação cardíaca eles vão ter que realmente ampliar a sua atuação, indo além da questão do exercício físico. Porque a cognição desses pacientes, como também a Irene também pontuou,
Os pacientes ficaram muito tempo sem fazer exercício, além de ficar muito tempo sem fazer exercício, foram acometidos de uma doença que coloca uma questão muito contundente em termos de isolamento, em termos de quarentena. E aí esses pacientes geralmente são mais idosos, e aí como abordar essa questão psicológica, como abordar essa questão de cognição, pacientes que já tinham uma questão subclínica em termos de cognição, em termos de demência, eles podem ser mais acometidos em relação a essa questão. Portanto, a gente tem que ter um olhar sobre essa questão da cognição, e a psicologia entra muito forte nesse quesito. Carlos levantou o dedo, alguma coisa para... Sim, só para tentar encerrar, porque embora tenha havido uma demora para começar, já está dando mais ou menos o tempo de 10 minutos. Por favor. Ok. Então, na realidade, eu acho que a mensagem final, a gente pode discutir isso depois, é que a Covid trouxe para a gente uma questão de que a reabilitação cardíaca, o olhar nosso vai ter que ser muito importante. Nós vamos ser aí triadores dessas sequelas, temos que observar como esse paciente vai evoluir, temos que ter um olhar atento a essa questão de como essas sequelas vão impactar na saúde desse indivíduo, e o fato desse paciente estar numa reabilitação cardíaca, a gente poder monitorar ele, poder acompanhar esse paciente evolutivamente, isso nos dá uma chancela muito importante para esse paciente e definir com o médico assistente os rumos que a gente pode tomar em relação a ter que ter um cuidado maior, a ter que ter uma atenção com a parte pulmonar, a parte cognitiva, a parte de força muscular. Então, a reabilitação agora ela está realmente tendo que ser além do exercício físico, uma reabilitação multidisciplinar do ponto de vista literário mesmo. Obrigado aí, a gente pode discutir mais coisas ao final aí das palestras. Exatamente. Relembrando então aos participantes que esse colóquio não tem apresentação de slides, mas no final a gente faz uma discussão de 20 minutos. Obrigado, doutor Mauro, excelente tema e excelente apresentação. Agora eu chamo o professor Gabriel Espinosa, vai falar sobre treinamento com máscara. Atrapalha o rendimento? Realmente protege? Professor Gabriel Espinosa professor de Educação Física e Ciência do Desporto, formado pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Cardiovasculares pela UF, é estudante de doutorado pela UF e completou estágio de sanduíche em Ciências do Esporte na Universidade Loughborough, no Reino Unido. Ele é fisiologista do Laboratório de Performance Humana e vai falar sobre exercício e máscaras. Professor Gabriel, prazer em tê-lo aqui. Por favor, comece sua apresentação. Opa, bom dia a todos. Obrigado, Carlinhos, Carlos Duarte, né, pela apresentação aí, pelo convite, o Carlos, o Roberto Cascon, o Mauro, ao Pablo, né, toda a comissão do DECARD. É um prazer participar mais uma edição desse evento, que vem, né, se tornando já assim, um evento clássico aí na área, né, nessa época do ano, onde sempre tem essa característica, né, de multiprofissional aí, com várias pessoas vinculadas à prática assistencial, discutindo, né, suas experiências. Eu acho isso super proveitoso, ainda mais nesse momento aí que a gente está conseguindo fazer também de uma forma online, né, virtual, que pelo que eu vi possibilitou um acesso de bastantes pessoas, né, participantes ali. Isso é bem interessante. Bom, já tomei aí 10% já do meu tempo, então eu vou correr para falar diretamente do tema, né? Sem nenhuma milonga aqui. Olha só, por que é recomendado o uso de máscara, né? Eu acho que isso é o que começa essa nossa discussão, né? E aí é interessante a gente pensar como a máscara como uma das medidas de prevenção da propagação do SARS-CoV, né? SARS-CoV-2 nesse caso. Então, dentre outras medidas como higiene, pessoal, os cuidados, lavar as mãos, etiqueta respiratória, a máscara é uma delas, né? E isso é bem claro, bem apresentado pela literatura em outros vírus, em outras pandemias, né? Em outros estudos de outras épocas. E aí o uso da máscara sempre foi atrelado à proteção do próximo, né? E isso é muito interessante, né? Na verdade, a gente usa a máscara, principalmente a razão inicial para proteger o próximo de nossas gotículas aí respiratórias durante o dia a dia. E tem sido mais recentemente, né? Tem tido uma teoria de que a máscara é capaz de proteger também o próprio usuário,
né? Pois mais pessoas usando máscara mostrou de uma certa eficácia para minimizar o percentual de pessoas sintomáticas, mesmo contaminadas, né? Isso foram alguns estudos aí exploratórios realizados em cruzeiros, né? Onde se teve redução, né, para até 20% apenas das pessoas apresentando sintomas mais graves do Covid, né? Sendo que 80% das pessoas contaminadas não apresentaram sintomas, né? Foram assintomáticas. E tem tem 2 estudos com modelo animal, né, com hamster, mostrando que os hamsters também apresentaram, expostos ao vírus, né, apresentaram foram contaminados e não apresentaram sintomas, né, uma grande parcela desses hamsters quando testados com máscaras, né. Bom, mas enfim, independentemente do seu potencial protetor, né, de proteção aí do Covid, no nosso país é a forma, né, que a gente tem de poder realizar exercício na rua, até mesmo do ponto de vista de legislação. E por que isso? Devido à sua eficácia. Beleza. Só que quando a gente relaciona o exercício, surgem outras questões que estão relacionadas ao próprio indivíduo, como segurança. É seguro treinar de máscara, né? E aí, ela, na condição de exercício, ela deve existir porque ela continua cumprindo seu papel de proteção. E só que devido ao desconforto que a máscara causa, até mesmo principalmente os profissionais da saúde, que vêm utilizando, né, a N95 nos seus ambientes assistenciais, percebem que é altamente desconfortável, né, ficar com aquela máscara o dia inteiro utilizando. Ou mesmo as pessoas no dia a dia utilizando uma máscara de algodão, também percebem isso, né, que é um desconforto. Então, quando a gente vai realizar exercício, a primeira pergunta na cabeça das pessoas é, cara, isso vai trazer um desconforto tremendo, vai faltar ar, né? E aí é que é importante da gente entender que sim, vai, de fato, atrapalhar o rendimento. Agora, qual é a relevância disso? E como é que ela atrapalha o rendimento? Né? Por que, essencialmente, que ela reduz o rendimento? Se ela reduz, então quer dizer que eu não posso treinar? Não, você pode. A questão é que a sua exigência, a sua expectativa de intensidade é que deve ser reajustada para uma condição de máscara. Da mesma forma, um corredor, quando corre no solo, no asfalto, e ele vai para a areia fofa na praia, ele vai ter que ajustar o pace, porque se ele fizer o mesmo pace ou a mesma velocidade, ele vai ter uma outra condição, vai ter um estresse fisiológico, uma carga interna aumentada. Com a máscara é a mesma forma. Mas como é que se dá isso, né? Como é que acontece isso? Essencialmente, a máscara gera um microambiente em nossa face, né? Esse microambiente, o microclima, né? Modificando principalmente a nossa troca de calor. E a face é uma região, né, importante nessa troca, né, na nossa termorregulação. E quando colocamos a máscara, evidentemente, a gente abafa essa troca de calor, aumentando a temperatura e a umidade local. E esses são os principais fatores que causam o desconforto. Só que o desconforto, a sensação de desconforto, ela é altamente individual, porque cada um tem sua tolerância específica a esse desconforto. Algumas pessoas toleram mais, outras menos, né? Tendo até mesmo fobia a isso. Bom, mas fisiologicamente, qual é o impacto disso? É muito claro, né? Quando a gente fala da fisiologia, tem um conceito que é muito presente, que é o espaço morto, né? Ou seja, quando a gente inspira um novo ar, na verdade, o que chega lá no alvéolo primeiro era aquilo que estava no todo o nosso trato respiratório antes do alvéolo. Esse ar, ele é o primeiro ar que chega lá nos nossos alvéolos pulmonares. Quando a gente coloca a máscara, a gente está aumentando esse espaço morto. Então, por isso que a gente aumenta essa inalação, né, essa inspiração, o conteúdo de CO2 na inspiração. Porque quando a gente está respirando com a máscara, a gente está com mais dificuldade de respirar, está acumulando mais CO2 naquele microambiente. Então, a gente modifica aumenta esse espaço morto. Beleza. Esse aumento de espaço morto muda as pressões de gases do nosso organismo e, essencialmente, aumenta o nosso trabalho respiratório para que a gente seja capaz de consumir mais oxigênio. Ela não reduz o oxigênio do ambiente, ou seja, ela não é a mesma coisa do que treinar na altitude. Ela apenas aumenta o nosso trabalho respiratório para que sejamos capazes de captar quantidade suficiente de oxigênio. E isso é presente nas diferentes intensidades de exercício, né?
São escassos os experimentos, né, estudos que tenham relatado o impacto fisiológico da máscara atualmente, né, utilizada, máscara de algodão, em diferentes intensidades de exercício e com diferentes populações. A gente tem alguns trabalhos, tem inclusive uma revisão muito boa que descreve essa mudança na fisiologia integrativa com o uso de máscara em situações fixas de sobrecarga, né? Só que a gente sabe que a intensidade ela é individual e ela deve ser relativa à capacidade do indivíduo, né? A intensidade. Então, realizar exercícios, o aumento da intensidade vai aumentar ainda mais esse trabalho respiratório. E existe um ponto crucial disso, né? No modelo teórico, a gente vai entender que o segundo limiar ventilatório, pensando numa avaliação de maior precisão, ergospirométrica, né? Ele é o ponto onde a gente tem uma taquipneia exacerbada. Numa tentativa de quimiorreflexo, a gente aumenta a nossa ventilação, essencialmente a nossa frequência respiratória, pois a ventilação vai aumentando ao longo do exercício. A gente aumenta a frequência respiratória quando a gente passa dessa carga do segundo limiar, que representa quando a gente entra na alta intensidade, e esse aumento da frequência respiratória, ele tem um alto custo energético para a musculatura respiratória apresentada já previamente pelo professor Michel. E o que acontece? Necessita muito mais energia a gente respirar com alta frequência do que com baixa frequência respiratória. E a máscara nos dificulta ainda mais, porque a gente coloca uma resistência para essa ventilação. Como a musculatura respiratória ela é muito mais resistente do que potente, a gente tem dificuldade de puxar com tanta força esse ar. E a gente não consegue manter a mesma frequência respiratória, causando essa sensação de sufocamento para algumas pessoas e de um altíssimo desconforto. Ou seja, é possível treinar, é seguro treinar, desde que se regule a intensidade. Quando eu falo do segundo limiar do ponto de vista prático, para um ciclista, um triatleta, né, o famoso FTP, pode ser, se assemelha, né, é similar ao segundo limiar, embora não idêntico. É a carga que separa, né, a potência lá, relacionada à potência crítica, que separa o que era leve e moderado antes, do que passa a ser intenso, onde exige alta frequência respiratória. Num corredor, seria o pace, né, a velocidade, a melhor velocidade de 10 km, né, de 10 km corridos. E no dia a dia, para o nosso paciente, seria o Borg, um Borg 6, por exemplo, uma escala de 0 a 10, ou utilizando a escala, né, de limiar de fala, aquele ponto. Né? Então, se a gente pensar, vamos treinar abaixo desse 6, vamos treinar leve e moderado, a gente consegue muito bem ficar de máscara. Com certeza, a nossa percepção numa intensidade moderada, ela fica aumentada. Então, a carga absoluta ela é menor. E acima, numa alta intensidade, a gente aumenta ainda mais essa percepção, porque aumenta exacerbadamente o nosso trabalho respiratório. Né? Mas, até então, graças à máscara, né, que nós podemos realizar exercícios ao ar livre ou até mesmo em academias, né, em ambientes compartilhados. Né? Acho que meu tempo está... Um minutinho tá para fechar. Para fechar? Ótimo. Então tá bom, né? Então, usando a máscara é seguro, pode ser seguro. Mas existem condições especiais? Existem. Só que o mais importante é individualizar a intensidade relativa ao indivíduo, ao sujeito que está treinando, né? Isso é fundamental, tá? E é importante se ter cautela e para as pessoas que não estão acostumadas a treinar de máscara, né? Que estão treinando em casa e sem máscara e daí começam a ir para a rua, elas sentem sim muita dificuldade. Mas é importante entender que a gente se adapta a essa dificuldade e a gente gera mecanismos compensatórios na nossa ventilação. Bom, foi um prazer aí participar. Fico à disposição para questionamentos aí durante a nossa sessão. Excelente tema, Gabriel. Parabéns, obrigado pela apresentação. Agora seguimos com o nosso colóquio. Vou apresentar a Regina Célia Rodrigues Andrade, falando sobre quais os cuidados para a proteção da equipe e dos pacientes. Um tema muito importante, muito sério e que tem sido posto à prova agora com esse momento que a gente está. A Regina Célia ela é técnica em enfermagem e segurança do trabalho, especialista em biossegurança ocupacional e ambientes e auditoria da qualidade do SENAC e o BC Consult. Regina Célia, obrigado pela sua disponibilidade em trazer um tema tão importante e difícil às vezes de trazer assim de forma didática, de forma tão concisa. Agradeço pela sua apresentação. Vamos lá então, 10 minutinhos de colóquio.
Eu que agradeço, Carlos. Agradeço também ao doutor Mauro Augusto pelo convite, né, ao DERCAD, né, e a sua sede pela oportunidade. Carlos, eu vou compartilhar a tela com o slide. Eu já havia pedido para o doutor Pablo, né, porque falar de segurança, o slide vai ajudar quem está assistindo com algumas informações importantes a respeito de leis. Tudo bem? Vamos lá? Todos estão vendo? Ok. Bem, eu vou falar de cuidados para a proteção da equipe e dos pacientes em tempos de pandemia e Covid. Como técnica de segurança, né, falar em proteção para o paciente, hoje nós temos a Lei 14.019, tá? Que foi feita agora no dia 2 de julho, uma alteração nela, que fala para a gente da obrigatoriedade do uso de máscaras, das medidas de asepsia em locais de acesso público e da disponibilização de produtos saneantes aos usuários, né, durante a vigência de medidas para esse enfrentamento de emergência em saúde pública e da importância internacional decorrente da pandemia. Tá? Hoje, nós temos vários meios de comunicação para facilitar, né, que é o WhatsApp, videoconferência, os banners que já são obrigatórios, né, que já está incluso nessa lei, ser obrigatório disponibilizar informativos, mas muito mais do que isso, a gente falando em área de saúde, é importante que a gente ressalte isso para os pacientes. Não basta estar ali você leu, é importante que a gente ressalte. Então, na minha experiência que eu tenho, eu trabalho com 2 centros de reabilitação importantes, um é na ex-cardiologia do exercício, o outro é no Espaço para Viver Melhor. Nós adotamos medidas de passar vídeos para o paciente, de entrar em contato com os pacientes por videoconferência, para apresentar a eles o novo layout, as mudanças que nós fizemos, né, para atender a legislação com relação ao distanciamento, tá? Como a gente está disponibilizando os totens com álcool gel. E, além disso, não basta só apertar. A gente vê que hoje o comércio em si, né, que estão funcionando, você entra, eles medem a temperatura, verifica a temperatura rapidamente e dá um jato de álcool gel, porque a gente nem sabe se aquilo ali está certo, está sendo coerente. Mas para a gente que trabalha na área de saúde, é fundamental que essa medida seja de forma muito correta para que a gente tenha uma eficácia dessa medida dentro do nosso campo. Tá? Ainda na lei fala da orientação que todas as pessoas têm que estar utilizando máscara. Tá? Para a gente, por exemplo, eu vou falar para quem trabalha com exercício físico, os centros de reabilitação, que trabalham muito com exercício físico, né? E que os pacientes têm que estar chegando com a sua máscara. É importante também orientar ele como usar corretamente, não só dentro do centro, né, de reabilitação ou do consultório, né, da unidade, é usar, né, cobrindo o nariz corretamente, cobrindo a boca, ter sempre uma máscara reserva, porque quem pratica exercícios físicos, quem costuma conversar, precisa estar orientando o médico, ter sempre uma máscara, porque normalmente com 2 horas ela já está úmida, né, e ela perde a eficácia de proteção dela. Então, ele quer sempre uma máscara reserva. Hoje, nós temos uma escassez muito grande desse produto, da máscara cirúrgica, da N95, que os profissionais de saúde precisam usar. Então, é a máscara que nós temos, né, guardada para os pacientes. E a própria lei 14.019, ela desobriga, né, as unidades a ter que fornecer isso para o paciente. Tá? Se alguém fornece, é um plus, mas isso não é obrigatório. Então, é importante que o paciente esteja ciente que ele tem que ter pelo menos mais uma máscara para que ele possa, né, estar compartilhando do espaço, né, onde ele está no momento. A segunda medida que essa lei traz, né, é a higienização das mãos, né, com a preparação de álcool gel nos locais que não têm, né, acesso a água e sabão, né, e as medidas. A maioria dos lugares que oferece saúde, eles têm esse painel, né, de como lavar corretamente as mãos. Quem é profissional da saúde, isso aí já está medular. Mas para o paciente, eles lavam, ou muitos deles, como eu já tenho experiência,
fala, eu já passei álcool ali na entrada. Eu já passei, às vezes a pessoa vem, passa numa farmácia, passa no mercado, vai passando álcool, e ela acha que ela está super protegida. Também tem uma experiência negativa com isso, é que os pacientes e os idosos, de um modo geral, eu tenho observado que eles têm utilizado de luvas. Eles colocam luvas e eles colocam a mão em tudo com aquela luva. Só que eles só tiram a luva quando chegam em casa. Então, eles acham que eles estão super protegidos e não precisam tirar a luva para lavar a mão. Então, é importante que a gente ressalte a eles desta importância da higienização correta das mãos, tá? Com água e sabonete, a solução ocorre. Os dois têm eficácia, tá? Mas se a pessoa puder estar lavando com água e sabonete, secando as mãos e utilizando o álcool gel, e esperar esse álcool gel secar, a gente vai ter uma eficácia maior com isso aí. Tá? A gente falando de pandemia, de Covid-19, né, a gente tem um tempo, né, para que essa lavagem seja realmente eficaz, para que ela realmente mate, né, o vírus que fica na superfície. Nós temos uma superfície da pele, ela tem uma leve acidez, e isso impede que o vírus penetre através da pele da mão. Claro que se a pessoa não tiver nenhum tipo de ferida. Então, o processo que às vezes a gente orienta de ficar, muitas pessoas falam, né, cantar o parabéns durante a lavagem das mãos corretamente, é super importante para que se tenha a eficácia dessa real lavagem. Também orientar com relação a tirar os adornos, né? Normalmente as pessoas usam alianças, relógios, e esses adornos, eles acumulam, né, micro-organismos. Então, às vezes, você lava, mas embaixo daquela parte ali, às vezes pode conter algum micro-organismo, principalmente o Covid-19, que não foi retirado durante a lavagem das mãos. Nesse slide eu coloquei, porque os 40 segundos, né, que leva algum tempo para a mágica do sabão acontecer, né? Não basta só colocar o sabão. Então, é o friccionar que vai garantir a eficiência. Tem de 40 a 60 segundos, que está nesse slide, que é para o sabão, e tem o álcool gel, que fica em torno de 20 segundos, para quem não sabe. Tá? Importante, todo produto que for disponibilizado, né, como álcool gel, para os pacientes, para os próprios profissionais da área de saúde, né, ele tem que ter o registro da Anvisa, tá? Seja como quaternário de amônio, álcool 70, e muitas pessoas também usam água sanitária, né, que compra em mercado. A água sanitária que compra em mercado, ela tem que ter uma atenção especial, ver se ela contém o registro da Anvisa, porque nem todas as águas sanitárias de supermercado, ela contém isso. Normalmente, quem trabalha com a área de saúde já compra produtos direcionados e ele já tem essa característica, né, de comprar já um produto já certo. Mas, para quem, às vezes, com a falta desse produto ou com a demora do recebimento e precisa fazer uma complementação, como eu estou mostrando aí o pé dilúvio, né, que a gente usa normalmente água com hipoclorito de sódio, que pode ser simplesmente água sanitária, aí você acabou, vai comprar, você pode usar. Alguns gráficos, né, para a gente acompanhar. Aqui também mostra as minhas métricas atuais. Estou escutando alguém. Eu coloquei aqui para muitas pessoas que usam o tapete sanitizante, que também é uma medida, né, de proteção para o paciente e para os funcionários, tá? Né? Pode usar o quaternário de amônio, pode usar o hipoclorito de sódio, né, preparado, água sanitária. É importante que haja a troca diariamente. E também não complementar, e sim desprezar o que já estava e fazer uma nova solução para colocar ali. Tá? Então, se alguém está utilizando isso, recolocando, o ideal é esvaziar e, né, fazer exatamente a troca. A disponibilização de saneamento aos usuários, né? Eu falo sobre o álcool gel para a higienização das mãos. Também é uma pauta que está dentro da lei, né, que as unidades têm que estar disponibilizando. Regina, vou só te alertar então para finalizar. Ok. Tá bom? Um minutinho. Tem a pia de higienização, tá? E agora, com relação à proteção para a equipe. Toda a equipe de saúde, ela é pautada na NR 32, né? Que faz as orientações, não estou chateado com você, não. Né, de proteção contra agentes biológicos para
para a proteção, tá? É importante informar para a equipe, segurar os cuidados para a equipe, fazer um bom treinamento em biossegurança, né? O treinamento como utilizar o EPI e disponibilizar o EPI correto para a execução da função. Essas informações são importantes, porque hoje, tá, o Ministério Público tem alguns casos que tem processos de funcionário dizendo que adquiriu o Covid, né, como uma doença ocupacional. E se ele provar isso, pode trazer complicações, tá? Então, é importante estar fazendo esse treinamento com toda a equipe. Informar a equipe, além de proteção, também dá uma segurança legal para quem está empregando, tá? Os profissionais da área de saúde usam máscara facial, né, que é a proteção. Toda máscara N95 que é comprada, é importante ressaltar, né, que ela tem um CA na máscara. Então, consultar esse CA. Não estou fazendo merchan, eu só coloquei que às vezes vocês vão olhar esse EPI com CA. As marcas sérias, elas já colocam até o consulta CA, para ver se esse CA realmente já está aprovado pela Anvisa para a utilização desse equipamento. Tá? Devido à escassez dos equipamentos de segurança hoje em dia, máscara N95 é um equipamento de segurança de uso individual e único. Porém, a OMS, por conta dessa escassez, tem diversas orientações para que esse equipamento ele possa ser reutilizado de uma forma segura, tá? Eu coloquei um site aí que é o Segurança do Paciente. Quem está vendo pode entrar nesse site que tem todas as orientações, orientações sérias, que orienta como reutilizar de forma adequada isso, tá bom? Regina, eu vou pedir para você encerrar então para a gente poder dar sequência. Agradeço a apresentação do tema, muito relevante. Tá legal? E o material fica à disposição para quem quiser depois interagir com você. E se alguém tiver dúvida, deixo aí meu e-mail, tá? Para ajudar vocês. Agradeço muito obrigado pela ótima apresentação. Obrigado a vocês. Então, meu dever agora é apresentar o último colóquio de hoje, e depois faremos uma discussão, com o tempo restante, sobre treinamento remoto, como fazer e quem pode fazer. Quem vai apresentar é o professor Guilherme Fonseca. Guilherme Fonseca doutorando em Ciências do Exercício do Esporte, mestre em Ciências de Reabilitação e é um profissional de Educação Física que atua na área de reabilitação cardíaca. Guilherme, sua apresentação tem 10 minutos. Um abraço, prazer estar falando com você aqui. Esse tema é bem importante. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite para participar. Agradeço a você, Carlos, e a toda a equipe da Socerj pelo convite. Vamos direto ao ponto para eu poder cumprir esse tempo. Treinamento remoto, como fazer e quem pode fazer. Um ponto que eu gostaria de destacar inicialmente é que essa reabilitação domiciliar, como a gente pode chamar também, ela não é uma novidade, ela já existe há um tempo. Entretanto, na última década, há um aumento crescente do interesse nessa modalidade de reabilitação e com a pandemia de coronavírus, do Covid-19, a gente se viu quase que na obrigação de indicar essa modalidade para os pacientes. E aí surge a dúvida, quem pode fazer esse tipo de reabilitação domiciliar, esse tipo de treinamento remoto? Baseado no posicionamento da American Heart Association para reabilitação domiciliar, já existe um corpo de evidência na literatura que sugere que para pacientes de risco leve a moderado, não há problema na realização desse treinamento remoto. Eles podem fazer da mesma maneira como fazem em centros de reabilitação, no que tange a segurança dos exercícios e dos procedimentos, há um consenso de que isso é sim possível. No que diz respeito aos pacientes mais graves, aqueles pacientes de alto risco, ainda não há um corpo na literatura, um quantitativo de estudos que nos mostrem que isso é realmente seguro ou que não é seguro. Mas, com a pandemia, surge a questão. É mais seguro que ele faça em casa ou é mais seguro que ele vá à rua, que ele vá a um centro para fazer essa reabilitação? Então, é uma decisão que cabe ao paciente, juntamente com o médico assistente, determinar esse risco. Mas a pior decisão que pode ser tomada é a do sedentarismo. Então, esse indivíduo vai ter que fazer a reabilitação. E outro ponto interessante para ajudar nessa decisão é que esse posicionamento da American Heart de 2019 é muito recente, mostra que a mortalidade por todas as causas, num período de 12 meses,
não foi diferente entre pacientes que participavam de reabilitação presencial e pacientes que participavam de reabilitação domiciliar. Ou seja, não aumenta a mortalidade por todas as causas, e, inclusive, não há um aumento, não foi detectado aumento nessa revisão robusta que a American Heart Association publicou em 2019 sobre eventos adversos durante a reabilitação cardíaca domiciliar. Um ponto positivo dela é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2020, nas suas diretrizes, aponta que apenas 15% da população referida que deveria participar de um programa de reabilitação realmente o faz, ou seja, nós temos 85% de população elegível para um programa e essas pessoas não têm acesso por diversos motivos. Um deles, o principal, quem sabe, é a falta de um serviço próximo. Então, a reabilitação domiciliar, esse atendimento remoto, passa a ser uma opção para a gente aumentar o número de pessoas que realmente estão se tratando, estão fazendo sua reabilitação. E no que tange aos efeitos desse treinamento, né, a gente pode se perguntar, será que isso é efetivo? Então, nessa revisão ainda da American Heart 2019, muito completa, mostra que, em relação à capacidade máxima de exercício, aptidão máxima cardiorrespiratória, não há diferença nos ganhos daqueles que fazem presencialmente para aqueles que fazem o atendimento remoto, ou seja, vai haver ganho similar em um programa e no outro. E a mesma resposta a gente encontra para índice de massa corporal, perfil lipídico e qualidade de vida, ou seja, se mostra uma ferramenta efetiva. E aí vamos traçar vantagens e desvantagens de realizar esse treinamento remoto. As principais vantagens: número 1, a falta de transporte, ou seja, você não precisa se transportar para a clínica, para aquele centro onde você realiza. Você economiza tempo, economiza dinheiro, economiza estresse com isso. E a flexibilidade de horários para esse atendimento remoto também é um outro ponto a ser destacado como vantagem, além da privacidade para aqueles que não gostam de se expor a um grupo, a fazer o exercício em grupo, talvez por não terem experiência, talvez por vergonha. No atendimento remoto ele vai estar somente com a equipe ou mesmo em algum momento sozinho fazendo seu exercício. E a possibilidade de integrar a rotina domiciliar nesse programa de reabilitação. No modelo remoto, nós podemos inserir questões do dia a dia da pessoa, porque ela já está em casa, podemos usar uma cadeira, podemos usar objetos que ela tem em casa, tarefas que ela tem em casa, e essa transposição do exercício para a atividade da vida diária é possível em casa. As desvantagens: a possibilidade de um treinamento mais vigoroso ela é menor, até porque a questão do monitoramento, apesar de já ter evoluído muito, ele ainda é um pouco menor do que o que a gente tem presencialmente. E ainda há uma lacuna nas diretrizes sobre como conduzir esse treinamento. Então, essas são possíveis desvantagens de realizar em casa. Mas, durante uma pandemia, há que se pensar nessa solução que eu acredito que seja melhor do que o sedentarismo. E agora, como fazer isso? Decidimos que esse paciente vai fazer reabilitação domiciliar, mas como vamos fazer? No que tange a prescrição de exercício, a dosagem de exercício, ainda não se tem um consenso muito grande. Mas a American Heart Association indica que a gente trabalhe com aqueles componentes que todo mundo já conhece da prática: frequência, intensidade, tempo, tipo, volume e progressão. São essas as variáveis que nós vamos manipular no treinamento desse indivíduo em casa, assim como fazemos na clínica, na prática. A frequência semanal indicada é de 3 a 5 vezes por semana. A maioria dos estudos tem utilizado essa frequência semanal, que é muito próximo daquilo que a gente já vê nas diretrizes gerais. Intensidade de 60% a 80% da frequência de pico é a mais utilizada, mas alguns estudos com HIIT, inclusive, vêm sendo feitos, mas ainda não há um consenso quanto à segurança disso, em especial para aqueles mais graves. Então, de 60% a 80% da frequência cardíaca de pico parece ser efetiva e segura. Tempo: acima de 30 minutos por sessão, podendo ser contínuos ou fracionados, esses minutos de treino. Esqueci de falar, a intensidade, se for usado o Borg, entre 12 e 14 numa escala de 0 a 20. E o tipo de exercício: os mais predominantes são aeróbio e resistidos, onde o aeróbio mais comum é a caminhada e um jogging, para aqueles que já podem, conseguem, mas a caminhada é a que mais amplamente vem sendo discutido nos estudos. O exercício resistido vem sendo amplamente prescrito com auxílio de faixas elásticas, com cadeiras e mesmo com adaptações de pesos e exercícios
de calistenia também são bastante indicados para as pessoas que se exercitam em casa. Volume e progressão realmente são os que menos informação nós temos. A quantidade de METs necessários por semana e a progressão. Mas sugere-se de que uma progressão gradual vá promover benefícios extras ao invés de mantermos uma prescrição estável, ou seja, avanços gradativos podem ser interessantes. E no que tange ao atendimento prático, né, o que nós temos hoje na reabilitação cardíaca? Um avanço muito grande ao que tínhamos no passado. Os estudos do passado mostram que esse atendimento era feito por telefonema, normalmente com o espaçamento de uma semana, ou seja, se ligava para o paciente, passava-se uma tarefa e na semana seguinte se ligava novamente para ver se ele cumpriu e como ele saiu. Hoje nós temos a possibilidade de fazer um atendimento ao vivo, ou seja, nós podemos avaliar o movimento, podemos ter a percepção de esforço, podemos estar o tempo todo com aquele paciente numa perspectiva interdisciplinar. Eu posso ter o paciente como indivíduo central da minha sessão e ter ali um médico, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um nutricionista, um psicólogo, um assistente social, a equipe que eu quiser para atender esse indivíduo em tempo real. E um avanço muito grande, como o Dr. João Felipe falou nas palestras anteriores, sobre o monitoramento dessa sessão. Polar, aparelho de pressão, oxímetro, hoje os relógios inclusive mostram o ECG, uma novidade que eu acho que vai crescer cada vez mais. Então, como monitorar esse treinamento vem crescendo, as possibilidades estão aumentando, o acesso à população a isso está aumentando, e isso pode ser realmente muito interessante. Para finalizar, a American Heart aponta 5 pontos centrais que nós devemos trabalhar na reabilitação domiciliar. São 5 tipos de intervenção que a gente pretende utilizar para alcançar mudanças de comportamento. São eles: exercício físico, educação no que tange a dieta, controle de medicamentos, controle do tabagismo e atendimento psicossocial. Trabalhando nesses 5 pontos centrais, nós vamos promover mudanças de comportamento que vão melhorar a qualidade de vida dessa pessoa por meio de melhora da aptidão física, melhora dos componentes cardiovasculares, musculares, melhora de outros componentes como flexibilidade, equilíbrio e coordenação. Então, ainda não tem muita coisa definida, mas eu acho, pelo que já se tem, que nós temos que avançar e aproveitar os benefícios que a tecnologia nos permitem hoje e individualizar cada vez mais esse programa desse indivíduo através de uma reabilitação cardíaca domiciliar que se mostra segura e eficiente. Era isso. Obrigado. Bom, muito Guilherme, bem. excelente apresentação. Agora nós temos, então, todos os minutinhos para fazer a apresentação. Eu separei as perguntas para a gente fazer agora. Eu vou só... Você não se incomoda, Carlos? Perfeito. Olha só, então, excelentes apresentações. É um tema realmente para quem lida com reabilitação, é o nosso dia a dia. Então, vamos perder tempo. Eu só pediria, por favor, que todos os participantes depois entrassem em perguntas e respostas e também no chat e respondessem, porque são muitas perguntas. Bom, vamos começar por ordem. O doutor Mauro, querido, dileto amigo. Mauro, Serafim Borges deve estar meio triste, né? Vamos falar que é pelo Flamengo. Mas como lidar com a atual prática do PCR positivo e negativo para liberar? Basta esse dado estar liberado? Eu pediria, por favor, que as respostas fossem bem objetivas para a gente aproveitar ao máximo as perguntas. Obrigado, Daniel. Prazer te rever aí. Bom, essa questão do PCR geralmente causa muita confusão, né? Eu particularmente dentro da questão da reabilitação cardíaca, eu acho que você também, Daniel, compartilha com isso, não dá para fazer PCR em todo mundo. Eu acho que a grande questão é a questão clínica. Diariamente aquele paciente ser questionado na entrada, e quando a gente vai receber o paciente que teve Covid na avaliação pré-participação, quando esse paciente é internado, isso é muito bem resolvido, porque o paciente já está estratificado, já tem um PCR negativo, às vezes já tem a sorologia com IgG reagente, não é o problema. O grande problema é quando você tem aquele paciente que cursou com sintomas leves, fez a quarentena e está bem, e aí o que você vai fazer? Ah, não, eu vou pedir um PCR como medida máxima de segurança para que esse paciente possa entrar no serviço de reabilitação, pedir um PCR no momento que ele não está sentindo nada, eu posso ter um PCR negativo, isso não quer dizer muita coisa. Não, vou pedir então uma sorologia
para que eu possa ter o IgG reagente, aí eu ter a segurança que aquele paciente possa estar imunizado e não ter problema em reiniciar o programa de reabilitação cardíaca. E a gente tem sempre o problema do falso negativo, falso positivo desses testes. Dependendo do tipo de teste que vai se fazer, a gente vai ter mais confusão do que uma solução. Então, na realidade, acho que o mais importante é a parte clínica desse paciente. Esse paciente que teve o sintoma leve, fez a quarentena, está completamente assintomático, eu acho que, na minha opinião, não há problema em liberar esse paciente para fazer a reabilitação cardíaca ou postergar a reabilitação cardíaca desse paciente. Mais uma vez aqui, a gente está, acho que foi a tônica da palestra e nas outras apresentações, é que esse paciente ele precisa fazer exercício, né? Ele já está com a sequela do isolamento, a sequela da cognição, a perda de força muscular, a sequela da fadiga. Então, se a gente postergar, colocar um paciente que está completamente assintomático do ponto de vista clínico, de ter os sintomas do COVID, a gente pode postergar uma terapia que é importante, que é a reabilitação cardíaca. Nos pacientes que internaram, a gente já tem todo esse inventário já pronto e com bastante segurança. Tudo bem, Mauro. Agora pergunta para o professor Gabriel. Essa pergunta várias pessoas fizeram, Gabriel. Uso de máscara no paciente asmático. Pois é, né? Como Super deve interessante. proceder? Eu vejo da seguinte maneira, até como eu comentei lá em relação à intensidade do exercício, né? Eu acho que lá deve ser bem individualizada, porque existe um aspecto da máscara que ela nos força a fazer com um mecanismo reflexo, que é aumentar o volume corrente. E isso para o asmático é muito interessante dele trabalhar isso durante o exercício, né? Pode contribuir com o aprendizado desse indivíduo asmático a melhorar sua estratégia respiratória. Agora, acredito que nem todo indivíduo asmático vai conseguir se exercitar com mais intensidade usando máscara, né? Eles podem ter um desconforto maior realmente. Eu já tive caso de pacientes com as duas situações, gente que teve maior desconforto e não conseguia utilizar nem mesmo a intensidade moderada, e gente que tolerou super bem intensidades moderadas em treinamentos intervalados de moderada intensidade tranquilamente, né? Então, acho que é muito mais do que a asma, nesse caso, virá a questão do conforto dele, da percepção dele em relação à máscara. Excelente, Gabriel. Regina, agora polêmica, Regina. Sim. Paciente que usa transporte público, como a gente deve proceder com esses doentes? Libera, não libera, dependendo do transporte, do horário? Como fazer? Como orientar? Bem, no momento, os 2 centros de reabilitação que eu trabalho, os pacientes que utilizam o transporte público, eles não estão elegíveis a retorno, né, das suas atividades no ambiente. Uma vez que o transporte público, né, por estudos, mostra que é um grande meio, um meio muito alto de contágio. Então, no momento, esses pacientes a gente não está tratando. Não está recebendo, no caso. Excelente. Bom, agora uma pergunta aqui do professor Caldas para o Guilherme. Como fazer reabilitação remota no paciente virgem de reabilitação, já que a maioria não tem hábito de realizar exercício, com desconhecimento biomecânico, educação de como gerir perante o exercício, Borg, pace, e eu ainda coloco segurança, né? Medidas de segurança. Nesse contexto, é uma pergunta bastante relevante. Eu vou até engatar nessa. Do paciente que já fazia, é mais fácil, realmente, ele já tem o hábito do exercício, mas aquele que nunca fez, a ideia é começar devagar, ensinando os movimentos e utilizando as ferramentas tecnológicas. Faça assistindo ele. Antigamente não se tinha essa possibilidade, hoje se tem. E a utilização de equipamentos que possam auxiliar, principalmente quando ele perguntou de biomecânica, por exemplo, uma cadeira. Você não vai pedir ele para agachar sozinho. Utilize a cadeira, é um equipamento que ele usa no dia a dia, ele tem hábito de fazer exercícios de menor complexidade de movimento, e aí a gente vai avançando. Em termos de monitoramento e segurança, são aqueles equipamentos que nós podemos ter, que hoje são mais acessíveis, aparelho de pressão, cardiofrequencímetro, outras variáveis mais simples que podem ser avaliadas são a percepção de esforço, o talk test. Então, a gente tem que lançar a mão de tudo que a gente tem, mas
Mais uma vez, a pior decisão que esse paciente pode ter é ficar sedentário. É mais perigoso ele não fazer nada do que ele tentar começar, nem que seja de levinho, talvez caminhar até a cozinha e voltar. É melhor do que ficar sem fazer nada. Muito boa essa tua colocação, essa é a nossa realidade. Agora, Mauro, bate bola, todo mundo vai bater rapidinho para dar uma pergunta para cada um. Então, olha só, Carmen pergunta, o DERCAD orienta a sessão com janelas fechadas e ar-condicionado ligados como antes? E o risco de aerosóis, segurança, equipe e outros pacientes? Janela aberta, janela fechada, ar-condicionado, e aí, Mauro? Não, o que é recomendado é os serviços que não têm um sistema de exaustão a trabalhar com janela aberta, né? E para evitar justamente, tem que fazer a renovação do ar. Você tem que evitar ambientes fechados com ar-condicionado ligado e totalmente fechados, a não ser que esses ambientes tenham um sistema de exaustão de renovação de ar. Renovação de ar é um fator fundamental para a proteção e a questão da disseminação dos aerossóis. Então, a recomendação não é nem do DERCAD, a recomendação, consenso do DERC, de várias sociedades médicas, é que você trabalhe tem um ambiente que você consiga arejar, com janelas abertas, portas abertas, ou então um sistema de exaustão para que você possa ter renovação do ar. Maravilha. Agora, Gabriel, bate bola. A respiração também é responsável pela troca térmica. Como fica a regulação térmica com a máscara? Pois é, a gente está, inclusive, avaliando isso no estudo que a gente está fazendo, que a gente está avaliando a percepção térmica do indivíduo e a temperatura, né, intramáscara durante o exercício, para verificar se esse impacto do aumento da temperatura facial realmente gera um efeito na sensação térmica do indivíduo ou não, né? E porque não se tem muito relato sobre isso. O quão fica prejudicada a regulação térmica em função da umidade aumentada. Não se tem um relato até o momento. Perfeito. Mariana, tempo de uso de máscara faz diferença da máscara cirúrgica, uma máscara de pano? Bate bola. Está me ouvindo? Regina. Perdão. Regina, Regina, para você da Mariana. Perdão, exatamente. Perdão, Regina. Perdão. Oi. Pode fazer a pergunta? Que eu pensei que era da pergunta Mariana. É a seguinte, máscara de pano e máscara cirúrgica. Alguma diferença no tempo de uso? Não, vai de acordo realmente se a pessoa sentir que está molhada ou não. Né? A máscara de pano você tem uma percepção muito mais rápida de que ela está úmida, mas não faz nenhuma diferença. Mas quando a pessoa realmente, porque às vezes você colocar 2 horas, às vezes a pessoa está falando muito, 15 minutos ela já vai estar úmida. Ou até mesmo uma pessoa que, por exemplo, é diferente de quem caminha e de quem corre numa esteira. Esse tempo vai variar. Então, o ideal mesmo é a pessoa perceber o momento que ela está úmida para fazer a troca, independente de ser de pano ou ser cirúrgica. Guilherme, bate bola, última pergunta. Paciente grave, pode fazer recreativo ou vai ficar deitado na cama esperando o tempo passar? Eu diria que ele tem que fazer alguma coisa. O médico assistente, junto com o médico da reabilitação, vão decidir esse nível de intervenção. A sugestão é que comece leve, com atividades que ele já tenha hábito, uma caminhada, sentar e levantar, coisas simples, mas ficar deitado o tempo todo não é uma opção, é mais perigoso para ele do que se movimentar. Obrigado a todos, 11 horas. Pediria só que todos entrassem no chat, perguntas e respostas, para que pudessem elucidar as dúvidas de todo mundo. Volto ao Pablo agora para o último módulo da manhã.